Ok. Vai começar a ser... já está gravando. Ok, Vinícius? Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade do Vinícius em participar conosco, compartilhar um pouco com a gente aqui dos seus conhecimentos nesse tema que é tão importante para a saúde da nossa população. O professor Vinícius, ele é professor do curso de Medicina da Universidade, foi nosso aluno na graduação, uma das primeiras turmas da graduação da Medicina. Ele é especialista em Medicina de Emergência, acertei? Medicina de Emergência, aprendi, não é urgência e emergência, é Medicina de Emergência. E atualmente está na supervisão da residência médica em emergência, em Medicina de Emergência aqui no Estado. Vinícius é mestre em Ensino e Ciências da Saúde e atua conosco no curso de Medicina aqui da Universidade. Vinícius, muito obrigada pela sua disponibilidade e eu espero que a gente faça um bate-bola aí bem legal. Em princípio, de um modo geral, o moderador tem autonomia para dizer de que forma pretende fazer essa sessão, se vai interagindo à medida que vai apresentando ou se prefere que mais no final faça uma sessão de perguntas e respostas. Não sei como é que você prefere. Ana, eu estou à disposição, fica a critério de vocês. Eu só tenho uma limitação de horário, que daqui a pouquinho não, né? Às 7h30 eu preciso estar no hospital, porque hoje a residente está comigo no plantão noturno. Então é só essa limitação de tempo. Mas eu planejei aqui fazer uma abordagem de primeiros socorros, né, de parada cardiorrespiratória dentro do contexto da PS, e aí a gente vai discutindo, acho que podemos seguir dessa maneira. Okay. Pode ser? Pode Tá ser. bom, eu só vou projetar a tela aqui e vou perguntar para vocês, que agora eu parei de ver, se todos e todas estão vendo adequadamente minha tela. Está sendo projetada, Ana? Está sendo projetado. Maravilha. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer e uma honra muito grande participar de uma atividade tão importante, né, atividade de supervisão do programa Mais Médicos pelo Brasil. E é para mim uma satisfação enorme sempre que a professora Ana me faz algum convite. Geralmente eu falo para ela que é um convite irrecusável. Professora Ana, além de ter sido minha professora na graduação, foi minha orientadora no meu curso de mestrado, e é uma pessoa que eu tenho enorme reconhecimento pela trajetória profissional e tudo que ela construiu, seja no campo da saúde pública e da educação médica no estado de Rondônia, e tenho um apreço, um respeito, uma admiração pessoal muito grande, porque foi uma pessoa decisiva na construção da minha jornada profissional e no estabelecimento do médico, do profissional que eu sou hoje. Então, eu gostaria de público de fazer esse pronto reconhecimento da professora Aranuce Escobar. Eu concordo que quando ela me fez esse convite, né, eu compartilho com vocês que quando ela me fez esse convite, Vinícius, você precisa falar de algum tema relacionado à emergência para os médicos, para os supervisores dos médicos do programa Mais Médicos para o Brasil. Eu pensei, bom, vou olhar para os principais indicadores epidemiológicos e buscar identificar os agravos não traumáticos de maior prevalência nas unidades básicas de saúde, na atenção primária, ou vou falar de algum outro tema que talvez tenha mais impacto e que, de fato, talvez dialogue de maneira mais expressiva com alguns desafios que a atenção primária, que a atenção básica tem no Brasil. Bom, vocês vão ver ao longo dessa nossa discussão que a minha opção metodológica foi discutir um tema, que ele obviamente é um tema muito caro, ele é um tema com uma enorme importância e magnitude no atendimento intra-hospitalar, mas sem sombra de dúvidas é uma condição clínica
de enorme gravidade, é uma condição clínica que pode ocorrer nas unidades básicas, nas unidades de estratégia de saúde da família, e que é fundamental que o médico que atue na atenção primária, na atenção básica, esteja devidamente familiarizado. E por que eu trago essa reflexão? Porque no contexto, no cenário de parada cardiorrespiratória e de suporte básico e suporte avançado de vida, esta condição clínica é uma condição tempo dependente. Não dá para simplesmente acionar o SAMU e esperar que o SAMU promova os cuidados necessários do ponto de vista de reestabelecimento de circulação e de retorno à circulação espontânea. Então, em todo e qualquer ponto das redes de atenção, o profissional de saúde, em especial, em particular, o profissional médico, ele precisa estar apto a reconhecer uma vítima de parada cardiorrespiratória e, independentemente do ponto de atenção, iniciar imediatamente as manobras de reanimação. Estes dois aspectos, o reconhecimento imediato, o acionamento da cadeia de atendimento à parada cardiorrespiratória e o início das manobras de suporte básico de vida, eles são fundamentais para que esta condição de enorme gravidade, de enorme morbimortalidade, que está intimamente associado a um grau de dependência funcional, aqueles pacientes que sobrevivem, para que a gente possa, de fato, ter um impacto positivo no atendimento desta condição clínica. O que a gente vai discutir aqui agora, né, suporte básico de vida e suporte avançado de vida, é alvo, né, é objeto de investigação, é objeto de inúmeras publicações na literatura internacional, e a cada 5 anos, a American Heart Association, ela publica essas diretrizes, esses guidelines, que proporcionam, seja no sul global, ou seja, no restante do país, haja uma padronização, uma sistematização no atendimento ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória. Este ano, no ano de 2005, as últimas atualizações, o último guideline foi publicado no ano de 2020, então no ano de 2025 nós esperamos, né, há uma perspectiva enorme, esse guideline está em processo de finalização, que haja a publicação do novo guideline de suporte básico e suporte avançado de vida. Hoje, especificamente, nós faremos um recorte, né, de atendimento ao paciente adulto vítima de PCR. E por que é importante a gente discutir sistemas de cuidado e compreender que o suporte básico de vida é passo, é condição fundamental para que haja um desfecho distinto, para que haja probabilidade de sobrevida em um paciente vítima de parada cardiorrespiratória e que este atendimento, este suporte básico de vida, ele pode e deve ser iniciado na unidade básica de saúde, caso este evento de enorme magnitude e gravidade ocorra numa unidade básica de saúde. Esses dados que a gente traz são dados dos Estados Unidos, mas demonstram o impacto desta condição clínica para os sistemas de saúde, para os sistemas de cuidado. Anualmente, aproximadamente 300 mil paradas cardiorrespiratórias acontecem em unidades hospitalares nos Estados Unidos, né? E os serviços de atendimento médico pré-hospitalar, eles são acionados quase que 350 mil vezes ao ano para prover
suporte básico e suporte avançado de vida. Embora hoje nós iremos falar, discutir e discorrer um pouco sobre o atendimento aos pacientes vítimas de PCR e pacientes adultos, esta condição clínica, ela afeta pacientes, crianças, homens, mulheres, de toda e qualquer faixa etária, de toda e qualquer cor, de todo e qualquer credo religioso. E as taxas de mortalidade relacionadas, e quando a gente fala de mortalidade, a gente está falando de mortalidade em 28 dias, relacionada à parada cardiorrespiratória, são extremamente altas. 1 em cada 10 pacientes que sofrem uma parada cardiorrespiratória fora do hospital sobrevivem, ou seja, aproximadamente apenas 10%, enquanto os pacientes que têm parada cardiorrespiratória dentro do hospital têm uma sobrevida de aproximadamente 25%. E por que que é importante, né? Embora esta seja uma condição, uma afecção que seja bastante frequente no ambiente intra-hospitalar, e esta era a reflexão que eu gostaria de fazer, por que que faz sentido a gente discutir a PCR, parada cardiorrespiratória, para supervisores do programa Mais Médicos para o Brasil, e em seguida discutir isso com os médicos participantes do programa. Porque quando a gente concebe o Sistema Único de Saúde, a organização do Sistema Único de Saúde, através das redes de atenção à saúde, né, a atenção básica ela tem um papel central. Ela tem um papel de atuar como ordenadora e como coordenadora do cuidado nas redes de atenção à saúde. E quando a gente olha especificamente para esse desenho de algumas redes, né, de alguns modelos de rede de atenção no Brasil, seja a rede Cegonha, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção às urgências e emergências, a rede de atenção às doenças e condições crônicas, entende que a atenção básica ela não é somente base, né, ela é ordenadora e coordenadora, e a gente olha os elementos, os componentes pré-hospitalares e hospitalares demonstrados nessa figura da rede de atenção às urgências, a gente tem aqui de maneira muito clara que, embora a função precípua, a função fundamental e atividade primária das unidades básicas de saúde não seja o atendimento às vítimas e aos agravos de emergências traumáticas e não traumáticas, a configuração atual da rede de atenção de urgência e emergência no Brasil prevê que a unidade básica de saúde também faz parte da rede de atenção às urgências. Que a unidade básica de saúde, tal como a atenção domiciliar, tal como o componente móvel pré-hospitalar, o SAMU, o componente fixo pré-hospitalar, as unidades de pronto atendimento, a unidade básica de saúde faz parte, é elemento constitutivo e é componente das redes de atenção à urgência. Então, isto justifica, entre outras condições, a gente dialogar um pouco sobre o que nós temos de novidade e de boas práticas no atendimento ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória. Bem, por definição, parada cardiorrespiratória corresponde a uma cessação, a uma interrupção súbita, abrupta, intempestiva da atividade cardíaca, da atividade elétrica e mecânica do sistema cardiovascular, gerando colapso hemodinâmico que, em última instância, se não revertido, leva o indivíduo à morte. O desfecho primário, quando não revertido, do paciente vítima de parada cardiorrespiratória é, obviamente, a morte imediata. Obviamente, quando a gente reanima, quando a gente institui
os cuidados básicos e avançados a um paciente vítima de parada cardiorrespiratória, além, obviamente, de abortar esta morte súbita, nós temos um outro objetivo fundamental, que é evitar que o paciente tenha desfecho neurológico secundário, que é evitar que esse paciente sobreviva à parada cardiorrespiratória com bom prognóstico neurológico, sem altas taxas de dependência funcional. E quando a gente olha nessa série histórica publicada no JAMA em 2019, que avaliou em quase 20 anos a taxa de sobrevida em pacientes que sofriam parada cardiorrespiratória dentro do hospital, a despeito de toda evolução tecnológica, a taxa de sobrevida ainda é bastante baixa, próxima de 25%, não havendo mudanças muito substanciais nas taxas de sobrevida ao longo desta série histórica. Aí, só para a gente brincar um pouco, né, essa é uma reflexão, essa é uma brincadeira que eu faço sistematicamente com os alunos, né? Há talvez uma outra hipótese para a extinção dos dinossauros do âmbito da Terra, né? A gente sabe que um dos determinantes para a taxa de sucesso da ressuscitação cardiopulmonar e do retorno à circulação espontânea são compressões cardíacas efetivas. E fica claro aqui que o Tiranossauro Rex, pela extensão dos seus braços, ele teria, em tese, uma enorme dificuldade de promover uma massagem, uma compressão cardíaca efetiva. Ou seja, provavelmente, além do meteoro, outras condições relacionadas à assistência adequada à parada cardiorrespiratória nessa espécime seria, em tese, responsável pela sua extinção. Brincadeiras à parte, essa é uma reflexão importante para que a gente compreenda que todo e qualquer profissional de saúde, para que a gente entenda de maneira definitiva que é responsabilidade de todo cidadão, em especial dos profissionais em saúde, em particular dos médicos, a reconhecer rapidamente um paciente vítima de parada cardiorrespiratória, ativar os sistemas de emergência médica, no Brasil, obviamente, o SAMU, no 192, e iniciar, independentemente do local, aquilo que nós denominamos RCP de alta qualidade. Em seguida, a gente vai discutir um pouco com vocês os componentes dessa RCP de alta qualidade. Mas, Vinícius, nós sabemos que uma unidade básica de saúde, ela não consegue promover suporte avançado de vida, de fato, mas caso este evento extremo, este evento de alto impacto e alta magnitude na morbimortalidade ocorra em uma unidade básica de saúde ou próxima dela, é fundamental que os profissionais que compõem este território estejam devidamente treinados e tenham formação adequada para cumprir aquela tarefa que lhes cabe dentro das tarefas que estão condicionadas e atribuídas à unidade básica de saúde dentro das redes de atenção. Identificar o paciente vítima de PCR, ativar os sistemas de emergência médico. Nós sabemos que, embora haja um aceno extremamente positivo da atual gestão do Ministério da Saúde em universalização do SAMU, essa universalização ela não atende, ela não se estende à totalidade dos municípios no Brasil. Então, em algumas cidades, e aí eu queria abrir um pouco aqui, Ana, para a gente poder conversar com os supervisores que estão aqui.
saber da onde são e se tem SAMU disponível nas cidades onde eles estão. Estou vendo aqui a doutora Ida, vi algumas pessoas aqui de Porto Velho, então a gente sabe que aqui em Porto Velho tem SAMU. Mas e nesse restante dessas outras cidades, como é que isso está organizado? Né? Quem fica responsável pelo atendimento das emergências médicas extra-hospitalares? Isso é importante também para que a gente consiga pensar nesta configuração deste atendimento, desta condição. Então, Vinícius, alguém quer se manifestar, respondendo ao questionamento do Vinícius? Em princípio, a gente sabe que não é em todos os municípios que tem acesso direto, acesso permanente, né, à unidade do SAMU. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Mãe, sai. Boa noite. Boa noite. Eu sou Edilson, sou supervisor do programa. Estou aqui em Vilhena. Nós temos uma realidade da RUI aqui em Vilhena, em que nós somos uma cidade estimativa de 109 mil habitantes hoje, né? E que nós não temos SAMU, está em processo de instalação, e que a parte dessa parte que é a função do SAMU hoje é realizada pelo Corpo de Bombeiros, né? O acesso é via uma UPA e acesso regulado para o Hospital Regional de Vilhena. Mas nós temos há algum tempo que não temos SAMU e está em processo de instalação. Então, é o próprio bombeiro que faz essa atividade de socorro, tanto nas estradas como no ambiente urbano. Edilson, mesmo aí em Vilhena, se vocês estiverem tendo um evento aí na cidade cultural de grandes proporções, um paciente tem um mal-estar súbito na rua, e ele tem uma parada cardiorrespiratória, quem vai fazer essa busca, esse atendimento inicial, é o Corpo de Bombeiros? Isso, o acesso é via o bombeiro. Há eventos particulares, talvez tenha empresa contratada, alguns eventos o município dá o suporte improvisado do município, mas, no geral, é a cargo dos bombeiros. Os bombeiros, tá. E não tem profissional médico nessa composição de equipe, né? Ou tem? No bombeiro, imagino que não. Não, né? É o bombeiro do Rio de Janeiro, né? Que é um bombeiro militar que tem médico, mas uma outra configuração. Interessante, interessante. Mas o processo agora está bem adiantado da construção do SAMU, já a estrutura, a construção, então um processo bem adiantado. Mas nesse momento não, o bombeiro é a rede de suporte. Bianca. Então, Cacoal, a mesma situação, não temos SAMU e nós temos também o Corpo de Bombeiros, que é acionado em caso de uma parada cardiorrespiratória. Eu fico me perguntando, viu, Ana, que coisa, né? Eu falo assim, a gente vai discutir daqui para frente, né, gente? E Vilhena eu sei que está caminhando, né? Ariquemes tem base do SAMU. Salvo engano, são 10 a 12 municípios que estão nesse processo em Rondônia de universalização do SAMU e que aderiram. A gente teve reunião recentemente no hospital com Felipe Reck, do Ministério da Saúde, que é quem lidera esse processo de universalização do SAMU, e grande parte dos municípios que foram convidados aderiram, né? E a gente vai discutir daqui a pouco um dos determinantes no sucesso e no êxito do retorno à circulação espontânea
em casos de parada cardiorrespiratória em que o ritmo é chocável, né? O paciente tem uma atividade, tem um ritmo completamente organizado e que precisa ser desfibrilado, então o acesso a um desfibrilador externo automático e a instituição de terapia elétrica de desfibrilação, ela é fundamental, né? E aí eu fico me questionando do ponto de vista de formação, né? Se de fato esses socorristas dos bombeiros têm um treinamento adequado para operacionalizar esse tipo de equipamento, né? Então, sem sombra de dúvidas, urge aí essas cidades polos, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, de Paraná, a gente conseguir de fato avançar na implementação de equipes do SAMU. É uma reflexão bastante importante. Bom, gente, alguém mais? Caso contrário, a gente segue aqui. Bom, vamos lá então. Estão conseguindo ver? Professora Ana, tá vendo? Sim, sim. Maravilha. Bom, então, imaginem vocês aí que na unidade básica de saúde, na unidade que vocês são supervisores, chega lá um paciente de seus 58 anos, hipertenso não controlado, diabético com hemoglobina glicada de 11, dislipidêmico, em uso irregular de medicação. Esse paciente, há 3 dias, iniciou um quadro de dor torácica, em aperto, opressiva, e tardou, né? Teve dificuldades ao acesso ao sistema de saúde e tardou para procurar o serviço de saúde. Dentro daquilo que está previsto, acho que ainda há essa previsão das unidades básicas de saúde atenderem algumas demandas espontâneas, esse paciente chega, então, para passar pela primeira consulta com o médico de família e comunidade. Enquanto ele aguarda a consulta, este paciente sofre uma parada cardiorrespiratória. Será que as nossas unidades de saúde, as nossas unidades básicas de saúde, as nossas unidades que compõem as equipes de saúde de família, elas têm condições, elas estão devidamente preparadas para fornecer o suporte básico de vida para esse paciente? Afinal, como a gente discutiu aqui, as unidades básicas de saúde, elas são componentes, elas são partes constitutivas da rede de atenção às emergências. Certamente, dentro desses 6 elos da cadeia de sobrevida do guideline da American Heart Association, as unidades de saúde, elas não têm, né, as unidades básicas de saúde, elas não têm condição de promover ressuscitação avançada ou aquilo que a gente chama de suporte avançado de vida. Elas não se propõem, não é este, em definitivo, o objetivo, oferecer cuidados pós-parada cardíaca àquele paciente que retorna à circulação espontânea. E talvez as unidades básicas de saúde, no período de recuperação, de reabilitação, consigam promover algum grau de recuperação, de reabilitação. Mas é importante, é fundamental e é possível que as unidades básicas de saúde, elas atuem de forma propositiva e atuem de forma qualificada no atendimento a um paciente vítima de PCR. Seja identificando precocemente aquele paciente que é vítima de uma parada cardiorrespiratória, acionando imediatamente os serviços de emergência, seja o SAMU, que vai ser implementado em algumas cidades do interior de Rondônia, ou o SAMU, que já é implementado aqui em Porto Velho, seja o Corpo de Bombeiros, e a equipe de saúde, os médicos e as médicas, têm obrigação, tem possibilidade e tem uma janela de oportunidade enorme de iniciar aquilo que nós conceituamos e vamos discutir daqui para frente, que é
a RCP de alta qualidade, que consiste em comprimir forte e rápido o tórax do paciente, que consiste em comprimir de maneira a aprofundar esse tórax a uma certa profundidade, que consiste em reduzir, em minimizar ao máximo as interrupções das compressões e que consiste, por fim, em alternar o massageador a cada 2 minutos. Nós sabemos que não é realidade da grande maioria das unidades de saúde, né? Eu antes de entrar nessa aula, eu dei uma olhada no inquérito, né, no censo das unidades de saúde, publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, e a grande maioria das unidades de saúde não tem desfibrilador externo automático ou desfibrilador manual nas suas unidades. Mas certamente a disposição desta tecnologia, deste equipamento, que não é um equipamento caro, talvez faça diferença diante de um paciente vítima de PCR. Quando a gente está falando, pessoal, de suporte básico e suporte avançado de vida no paciente vítima de uma PCR, é importante discernir 2 cenários, né? O primeiro cenário, então, uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento ou uma unidade hospitalar que dispõe de desfibrilador manual, né? O desfibrilador manual é aquele desfibrilador que tem uma função de executar um choque a partir de uma carga que eu pré-defino, né? É um desfibrilador que serve também, que funciona como monitor cardíaco, né? Quando a unidade, quando o equipamento de saúde dispõe desta tecnologia, o desfibrilador manual, é o médico, né, o profissional de saúde que está atendendo a parada cardiorrespiratória que vai identificar se aquele ritmo da parada cardíaca é um ritmo que nós chamamos de ritmo chocável ou se é um ritmo não chocável. E a gente, em seguida, já discute quais são os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Quando eu estou com uma ambulância do SAMU, uma ambulância muitas vezes do Corpo de Bombeiro, ou em unidades de saúde que eu tenho DEA, o desfibrilador externo automático, não é um médico, não é o profissional de saúde que faz a interpretação do ritmo cardíaco. É o algoritmo do desfibrilador externo automático que reconhece se nós estamos diante de um ritmo chocável ou um ritmo não chocável e indica a desfibrilação em casos de parada cardiorrespiratória com ritmo chocável. Existem basicamente 2 ritmos de parada cardiorrespiratória que são chamados, que são denominados, que são classificados como ritmos chocáveis. O primeiro ritmo é esse ritmo que vocês podem ver na tela. Mesmo para quem não está habituado à interpretação do eletrocardiograma, esse é um ritmo, pessoal, fácil de ser identificado. Então, a gente nota um ritmo, né? O paciente está parado, teve uma parada cardiorrespiratória, ele está inconsciente, ele está arresponsivo. Eu sou profissional de saúde, eu checo o pulso carotídeo desse paciente e não um pulso periférico. Eu não devo, diante de um paciente com suspeita ou com evidente parada cardiorrespiratória, checar pulsos periféricos, como, por exemplo, o pulso radial. Todo paciente vítima ou em suspeita de parada cardíaca, nós profissionais de saúde, nós que não somos leigos, devemos checar um pulso central. Idealmente, pulso carotídeo, em outros casos, pulso femoral. A recomendação formal é palpar, é tentar identificar o pulso carotídeo em até 10 segundos.
Pois bem, este paciente teve um mal-estar súbito na unidade básica de saúde, ele cai ao chão, a equipe prontamente vai socorrê-lo. Nós olhamos para esse paciente, eu chamo pelo nome dele, seu José, o seu José não responde. O seu José está inconsciente e se encontra arresponsivo. Eu verifico se o seu José tem alguma movimentação no tórax, tem algum movimento respiratório. E o seu José não apresenta nenhum movimento respiratório. Como eu sou um profissional de saúde, eu checo se ele tem um pulso carotídeo. O seu José não apresenta pulso carotídeo. Eu estou diante, isso eu fiz tudo em 10 segundos, pessoal. Eu estou diante de uma parada cardiorrespiratória dentro da unidade básica de saúde. O que fazer? Além do acionamento da equipe e do sistema ou de serviço de emergência médica, SAMU para Porto Velho ou Ariquemes, Corpo de Bombeiros para Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Montenegro, eu preciso iniciar imediatamente o suporte básico de vida, as compressões cardíacas. Se a minha unidade de saúde dispõe de um desfibrilador, eu devo trazer este desfibrilador, porque se eu estou diante de um ritmo chocável, como uma fibrilação ventricular, e como eu identifico, então, Vinícius, uma fibrilação ventricular? Eu noto que é um ritmo cardíaco totalmente anárquico. É um ritmo que apresenta complexos QRS totalmente irregulares. É um ritmo que exibe uma certa atividade elétrica cardíaca, mas uma atividade elétrica cardíaca incompatível com a vida, incompatível com a geração de débito cardíaco. Tem um ritmo completamente anárquico e completamente desorganizado. Este é aquele ritmo que nós denominamos de fibrilação ventricular. Um paciente que apresenta este ritmo, além de receber ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, esse paciente precisa imediatamente ser submetido à desfibrilação, seja com um desfibrilador externo automático, um DEA, ou com um desfibrilador manual. Este é o segundo ritmo de parada cardiorrespiratória. Ele é um ritmo também denominado de ritmo chocável. É um ritmo em que há a indicação precisa de desfibrilação. Mas, diferentemente do ritmo anterior, este segundo ritmo, que é denominado taquicardia ventricular, ele é um ritmo mais organizado. O paciente está responsivo, ele está inconsciente, ele não tem nenhum tipo de movimento respiratório. Quando eu palpo o pulso dele, pulso central, ele não apresenta pulsação de pulso carotídeo. Este segundo ritmo é denominado taquicardia ventricular sem pulso. A gente nota que ele é um ritmo semi-anárquico, em que os complexos QRS eles são alargados e eles têm o mesmo formato. Este é um ritmo também de parada cardiorrespiratória. Além da ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, esse paciente precisa receber o mais rapidamente possível também desfibrilação, seja com desfibrilador externo automático, seja com desfibrilador manual. Aqui, por outro lado, caso eu esteja monitorizando o meu paciente com um desfibrilador manual, eu coloquei os eletrodos no peito do meu paciente, enquanto alguém realiza os esforços de reanimação, e eu identifico este ritmo. Esse ritmo a gente nota que é um ritmo completamente organizado.
Eu noto atividade elétrica, aqui eu tenho uma onda P, aqui eu tenho um complexo QRS, aqui eu tenho uma onda T. Parece ter algum tipo de atividade cardíaca. Mas quando eu palpo o pulso no meu paciente, no mesmo paciente, ele não tem pulso. Eu estou aqui diante de um terceiro ritmo de parada, que é chamado atividade elétrica sem pulso. O coração ainda tem alguma atividade elétrica, mas incapaz de gerar débito cardíaco. Esse paciente está em parada cardiorrespiratória. A diferença desse ritmo para esse e para o primeiro ritmo é que esse terceiro ritmo, AESP, atividade elétrica sem pulso, é um ritmo não chocável, ou seja, a prioridade num ritmo de parada AESP é a realização da RCP de alta qualidade. Ou seja, quando eu estou diante de um paciente vítima de parada, na unidade básica de saúde que eu trabalho, eu coloco um desfibrilador manual no paciente, eu olho para o desfibrilador, eu tenho este ritmo, eu sei que este não é um ritmo chocável. Eu sei que este paciente não tem indicação de receber desfibrilação. A prioridade, além de descobrir qual foi a causa da PCR, isso a gente vai fazer com mais ênfase dentro do hospital, é administrar uma RCP de alta qualidade. Mas, Vinícius, e se eu não tiver na minha unidade básica de saúde um desfibrilador manual? Eu tiver apenas um desfibrilador externo automático, um DEA. Quando eu coloco o DEA no paciente, o DEA reconhece que este não é um ritmo chocável. E na interpretação do ritmo, o DEA vai sinalizar para você choque não indicado. Administre RCP de alta qualidade por 2 minutos. Quando eu estou num ritmo chocável, como a taquicardia ventricular sem pulso, ou um ritmo chocável também, como a fibrilação ventricular, o DEA sinaliza em português para a gente choque indicado. Afaste-se do paciente e administre choque. Existe um botão verde no DEA que vai ficar piscando. A gente deve se afastar, administrar o choque e recomeçar a RCP de alta qualidade. E por fim, pessoal, a gente tem este ritmo. Este ritmo certamente é lembrado por todos vocês. Este também é um ritmo de parada cardiorrespiratória. Este é um ritmo não chocável. Este é aquele ritmo que nós denominamos de assistolia, de cessação completa da atividade elétrica e da atividade mecânica do coração. Neste ritmo, não há qualquer indicação de desfibrilação. O nosso foco aqui é promover RCP de alta qualidade. Indo, portanto, para a parte final da discussão que nós havíamos nos proposto a trazer para vocês hoje, e ao término da apresentação deste algoritmo, que é o algoritmo geral do suporte básico e do suporte avançado de vida, eu quero discutir com vocês algumas questões relativas a algumas outras manobras no paciente vítima de parada cardiorrespiratória que é importante, que é importante para o cuidado e que é factível de ser realizada no âmbito das unidades básicas de saúde. A gente volta em seguida para esse algoritmo. Na realidade, a gente vai voltar daqui a pouco para um algoritmo mais simplificado. Mas eu queria perguntar, professora Ana, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma contribuição, algum apontamento até agora? Algum comentário?
Alguma complementação, alguma dúvida, algum esclarecimento? Acho que a gente pode continuar. Também acho. Ok. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Compartilhamento de tela. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Compartilhamento de tela. Pois bem, a gente falou sobre RCP de alta qualidade. Aqui a RCP de alta qualidade, ela é a pedra angular. Ela é o elemento mais importante e ela é o elemento, junto com a desfibrilação nos ritmos chocáveis, ela é a tarefa mais salutar e que se associa com a maior probabilidade de sobrevida em um paciente vítima de parada cardiorrespiratória. O que seria, então, pessoal, esta RCP de alta qualidade? RCP de alta qualidade significa que eu tenho a capacidade técnica de comprimir o tórax com força. O que é comprimir o tórax com força? É à medida que eu faço as compressões no centro, no peito do meu paciente, eu garanto que haja um aprofundamento, que haja uma compressão do tórax de pelo menos 5 centímetros. É esta compressão, com esta força, que vai garantir que haja pressão de perfusão coronariana. E a pressão de perfusão coronariana, ela é um aspecto fundamental do ponto de vista fisiológico para que haja, entre outras coisas, retorno à circulação espontânea. Mas comprimir fortemente não é suficiente. Eu preciso comprimir rápido. O que é comprimir rápido? É garantir que eu consiga entregar ao paciente vítima de PCR 100 a 120 compressões por minuto. Ou seja, que eu comprima esse tórax com força suficiente para comprimi-lo por 5 centímetros e rápido o suficiente para que eu consiga entregar taxas de compressão entre 100 a 120 por minuto. É importante, é fundamental que dentro dessas compressões fortes e rápidas, eu garanta o retorno do tórax à sua posição habitual, porque nós sabemos que a coronária, ela, do ponto de vista fisiológico, ela perfunde durante a diástole cardíaca. E à medida que eu permito que o tórax retorne à sua posição habitual, eu promovo o adequado relaxamento contrátil da musculatura cardíaca e garanta pressão de perfusão coronariana. Bem, nós sabemos também que entregar 100 a 120 compressões por minuto não é fácil, né? Isso gera um certo grau de cansaço, isso gera estafa. Então, é importante que haja troca do reanimador, troca dos responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos, com o objetivo de manter a mesma qualidade das compressões. Enquanto eu identifico a parada, enquanto eu inicio o RCP de alta qualidade, enquanto o desfibrilador externo automático identifica para mim se é um ritmo chocável ou não, ou eu identifico através de um desfibrilador manual se eu estou diante de um ritmo chocável ou não. Se eu estou diante de um ritmo chocável, eu aplico a desfibrilação. É importante que nós consigamos, ao mesmo tempo, realizar lá na unidade básica de saúde, lá numa visita domiciliar, aquilo que nós chamamos de avaliação secundária. Eu quero discutir, para a gente finalizar com vocês,
dois aspectos que são importantes: avaliação da via aérea e avaliação da respiração e da ventilação. Quando um paciente está parado, quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, quando um paciente está inconsciente a responsivo, ele perde todo e qualquer reflexo vital. E um dos reflexos que o paciente perde, como representado aí na figura A, é a capacidade de proteção da via aérea. Como identificado na mesma figura A, quando o paciente é incapaz de proteger a via aérea, a base da língua, ela cai, ela se opõe, ela obstrui a via aérea do meu paciente, de forma, obviamente, inconsciente. Então, é importante que eu garanta ao paciente inconsciente, isso é válido de maneira geral, e em especial para o paciente vítima de PCR, a abertura, a permeabilização da via aérea. E essa manobra simples, como representada na figura B, que é uma manobra de elevação do mento, permite a adequada abertura, a adequada permeabilização da via aérea. Esta é a manobra de elevação do mento. Uma segunda manobra é a manobra de tração da mandíbula, que permite também que haja permeabilidade da via aérea. Os pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória, isso está disponível em toda e qualquer unidade de saúde. Um dos instrumentos, uma das ferramentas, além dessas manobras de elevação do membro ou de tração da mandíbula, é importante passar no paciente aquilo que a gente chama de cânula de Guedel ou cânula orofaríngea. Isso facilita em absoluto a abertura, a permeabilização da via aérea. As questões de intubação orotraqueal e manejo invasivo da via aérea, a gente deixa mais para o suporte avançado de vida. Uma outra questão importante é que um paciente vítima de PCR, ele se encontra em um estado de hipoxemia relativa, num estado de hipóxia estagnante. E é importante que eu ofereça a esse paciente oxigênio a 100%. Nas unidades básicas de saúde, existe à disposição de gases medicinais, de fluxômetros, de balas de oxigênio, em que é possível eu oferecer oxigênio a 100% para este paciente. Então, esta é uma tarefa que é plenamente execuível no âmbito das unidades básicas de saúde. E como é que eu devo oferecer oxigênio a 100%? Fiquem para vocês também, supervisores do programa Mais Médicos Brasil, a tarefa de, durante essas visitas, a supervisão das unidades básicas de saúde, verificar e apontar também a disponibilidade de cilindro de oxigênio, de uma rede mínima de gases medicinais e deste equipamento. Este equipamento é conhecido como dispositivo bolsa máscara válvula. É um dispositivo que tem uma bolsa, é um dispositivo que tem uma máscara que é aderida na face, no rosto do paciente, e é um dispositivo que tem um reservatório e uma válvula unidirecional. Comercialmente, esse dispositivo é denominado AMBU. AMBU é o nome comercial, dispositivo bolsa máscara válvula é o nome de fato do dispositivo. Esse dispositivo, através desse dispositivo, eu conecto uma fonte rica em oxigênio a 100%. E promovo ventilações de resgate ao meu paciente vítima de parada cardiorrespiratória. O treinamento da habilidade de ventilação, seja utilizando uma mão
ou seja, utilizando 2 mãos e 2 socorristas, foge, obviamente, ao escopo dessa nossa discussão de hoje e exige um treinamento in loco que é simples de ser realizado. Isso a gente considera uma habilidade, uma atividade profissional de suporte básico de vida. Mas existem técnicas e recomendações da literatura da maneira correta que eu devo oferecer, proporcionar respiração e ventilação para o meu paciente. Ou seja, a cada 30 compressões, eu ofereço, eu promovo a este meu paciente 2 ventilações de resgate. Quando eu estou com uma via aérea avançada, que não é o caso, ninguém vai entubar um paciente na unidade básica de saúde. Se for fazê-lo, será a ambulância avançada do SAMU ou outro tipo de suporte avançado que vai garantir a via aérea avançada do meu paciente. Então, o que nos interessa num cenário de baixos recursos, no cenário pré-hospitalar de unidade básica de saúde, é saber a técnica correta de promoção da ventilação, que a cada 30 compressões, eu suspendo temporariamente as compressões e entrego ao paciente 2 ventilações de resgate. Como eu não tenho via aérea avançada, necessariamente eu preciso interromper temporariamente, de maneira breve, uma interrupção não maior que 10 segundos, para promover 2 ventilações de resgate ao meu paciente. E, por fim, é importante sinalizar para os profissionais de saúde médicos que eu devo evitar apertar o dispositivo bolsa máscara válvula, tal como representado aqui na foto. Notem que todo o ambu ele é comprimido até o final. Isso é o que a gente chama de hiperventilação. Isso deve ser definitivamente evitado, porque a hiperventilação ela aumenta o risco de insulfação gástrica, podendo gerar regurgitação e broncoaspiração do conteúdo gástrico. Portanto, pessoal, para a gente conseguir de fato finalizar, este é o algoritmo circular do suporte básico e do suporte avançado de vida. Em um paciente arresponsivo, arreativo, inconsciente, a primeira coisa que eu faço é verificar responsividade. Eu chamo o nome dele. Eu verifico em seguida se ele tem algum tipo de respiração espontânea. Em seguida, eu checo o pulso deste paciente. Não havendo pulso presente, pulso carotídeo, pulso central, eu faço o diagnóstico de parada cardiorrespiratória, aciono imediatamente o sistema médico de emergência móvel e inicio as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Caso eu tenha na minha unidade de saúde um desfibrilador automático, eu coloco as pás do desfibrilador automático no peito do meu paciente e interrompo as compressões. O desfibrilador externo automático ele irá analisar o ritmo cardíaco, analisando o ritmo. Não toque no paciente. Caso exista um ritmo chocável, e aqui nós estamos falando de uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, o desfibrilador automático indicará o choque. Eu administro o choque e retorno compressões torácicas de alta qualidade por 2 minutos. Finalizados 2 minutos, o desfibrilador automático irá novamente analisar o ritmo cardíaco. Estando em ritmo chocável, ele recomenda a aplicação de um novo choque. Caso eu não tenha um desfibrilador externo automático na minha unidade de saúde, um desfibrilador manual,
eu vou fazer a interpretação do ritmo cardíaco. Estando diante de um ritmo chocável, eu vou calibrar, eu vou configurar o meu desfibrilador na energia máxima, vou me afastar do paciente, vou desfibrilá-lo com energia máxima, geralmente 360 joules, e continuo neste algoritmo circular, garantindo a entrega de reanimação cardiopulmonar de alta qualidade aos 2 minutos em que eu realizo compressão. Lembrando que ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade consiste em garantir que o tórax do paciente comprima por 5 minutos, garantir que eu entregue de 100 a 120 minutos, 100 a 120 compressões por minuto, a cada minuto, permitir que o tórax do meu paciente retorne à circulação espontânea, retorne à posição habitual e trocando o massageador a cada 2 minutos. Com isso, mesmo em ambientes de baixa densidade tecnológica, mesmo em ambientes extra-hospitalares, como a unidade básica de saúde, eu consigo fazer muito. Eu consigo entregar o básico, porém o essencial e o indispensável ao paciente vítima de PCR e, quiçá, assim, contribuir para a mudança de desfecho em uma condição clínica de enorme gravidade e de enorme mortalidade. Professora Ana, agradecer novamente pelo convite e pela disponibilidade. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade, agradeço também as palavras iniciais aí, muito obrigado pela deferência e de forma alguma se sinto obrigado a participar dessas coisas, não. É um convite. Eu sempre sei. É meu. Eu pressionei, dessa vez eu pressionei o Vinícius, tipo assim, eu quero. Bom, pessoal, muito obrigada, Vinícius. Eu abro aí, se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer alguma manifestação. Eu gostaria de elogiar a apresentação pela clareza, objetividade e enfatizo, na minha opinião, a importância do médico de atenção primária à saúde, nas UBS, ter esses conhecimentos, sim, porque essas situações, elas ocorrem, né? Não com frequência, mas parabéns, Vinícius. Muito boa a exposição. Obrigado. Obrigado, professor. Keila? Boa noite, Vinícius. Obrigada pela apresentação, foi ótima. Deu para relembrar aquela época que eu estava na emergência. E, assim, eu vim te falar também que a gente, com a planificação que está acontecendo nas unidades laboratórios aqui em Porto Velho e outras unidades de saúde também, né, na APS está acontecendo no interior, a gente vai formando o time de resposta rápida, né, para daqui a um ano, né, mas a gestão vai organizar para poder fazer também esse treinamento com os médicos das unidades, justamente para a gente poder ter, justamente ajudar esses pacientes que eles agudizam ali naquele momento, né? Porque a gente tem aqueles pacientes crônicos que podem agudizar e naquela hora a gente já não tem nem maleta, não tem ideia, a gente não tem nada na unidade. Então, agora as unidades de saúde, pelo menos aqui os laboratórios, estão começando a solicitar o material para que a gente possa fazer esse atendimento. E aí, quem sabe você vai estar, né, fazendo o nosso treinamento. Legal, pode contar conosco, já nos coloco à disposição. O programa de residência também, a gente tem um projeto de extensão grande na universidade, que se propõe a fazer isso nas comunidades escolares, mas não há nenhuma ressalva também e impedimento de fazer isso nas unidades básicas de saúde, né? É compartilhar conhecimento, promover formação e treinamento, é uma tarefa de todos aqueles que se dispõem a construir o SUS. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bem, pessoal, então,
Prazer ver a Gabriela, fazia tempo que eu não via a Gabriela. Olá. Eu quero fazer um comentário rapidinho. Vai lá, por favor. Eu quero ser grata aí ao professor Vinícius aí pela aula, excelente aula. Acho importante, acho que o contexto que a Keila falou, né, da planificação e quando a gente vai estudar, né, a professor Eugênio Vilaça, a casinha da atenção básica, um dos pilares é a urgência e emergência, é um tema que a gente precisa trazer e construir, né, tanto o cuidado paliativo quanto a casinha da urgência e emergência, é um modelo que a gente vem construindo. O cuidado às doenças crônicas também passa pela rede de urgência e emergência, enquanto médica de atenção domiciliar também passa pela gente, o conceito da urgência e emergência, a rede de atenção à urgência e emergência passa pela atenção básica, passa pela atenção domiciliar, e é uma coisa que a gente precisa crescer e construir, né? Fico aí me indagando enquanto médica supervisora da saúde indígena, que é um grande desafio aí para a gente construir e trabalhar rede de urgência e emergência com as realidades e tantas dificuldades e vicissitudes que a gente tem. Acho que esse é um outro desafio em um outro momento para a gente construir. E é isso. Um abraço aí para todos. Ida levantou a mão? Levantei sim. Vinícius, obrigado, parabéns para você e para a professora Ana, que assistiu você aqui. Eu acho que o programa Mais Médicos acho que mudou, de fato, né, o modelo de saúde desse país, a estratégia de saúde da família, lógico, né, que hoje se sustenta, a base essencialmente é o médico do Mais Médico, do programa Mais Médico. Então, assim, capacitar todas essas pessoas é um desafio, né? Capacitar as equipes, porque não é só o médico, né? Não dá para pensar que você vai atender uma emergência, seja ela uma emergência cardiológica, seja obstétrica, seja o que for, capacitando apenas o médico. A gente precisa capacitar a equipe inteira, né? O enfermeiro, o técnico, todo mundo. Então, assim, é um grande desafio. Acho que, professora Ana, acho que a gente tem um trabalho que vai levar décadas, né? Mas quando a gente compara o que era esse país antes disso, depois, a gente consegue ver como está mudando. Os indicadores estão aí para mostrar, né? E estamos juntos aí para vencer esse desafio. É um dia a dia. À medida que a gente vence um desafio, outro surge. Assim é a saúde. Quando a gente capacita, se a gente fosse para o bem, trabalhava mais. Era o dia capacitando para alguma coisa. Não precisa ter um plano, né, de capacitação para que a gente consiga ter bons resultados nas UBS. Mas é isso, eu acho que a gente vai conseguir. Alguém mais? Bem, dado também o avançar da hora, já são 19h10, eu gostaria de novo agradecer a disponibilidade do Vinícius e certamente em outros momentos a gente vai também acionar em determinadas situações e eu espero que a gente consiga retomar de uma forma mais, digamos, orgânica o processo de supervisão em loco, gradativamente voltando à supervisão em loco, que faz diferença do ponto de vista do processo de acompanhamento desses profissionais que estão aí em diferentes locais, em diferentes unidades. Não todos os meses, mas eu acho que é uma coisa que a gente começa a sentir essa necessidade e eu espero que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação se organizem do ponto de vista de financiamento dessas atividades que são fundamentais do ponto de vista da manutenção e do crescimento do programa. Nós vamos receber agora, no próximo mês, mais perto de 30 médicos no programa. Então, isso também traz outros desafios, que é o tamanho que esse programa acaba tendo, principalmente aqui no Estado, né? Então, são os nossos desafios aí pela frente na manutenção da supervisão. Nós vamos começar amanhã a elaboração de um plano de análise dos dados do censo da atenção primária que foi feito aqui no Estado no ano passado.
A gente conseguiu acesso ao banco de dados agora e nós vamos começar a fazer essa análise. Quem tiver interesse em participar, em contribuir, etc., é só dar um alô que estamos disponíveis, ok? Bom, gente, muito obrigada a todos. Eu vou tentar baixar ainda hoje essa apresentação. Tem gente já pedindo aí, por favor, tenho aula amanhã, tenho reunião amanhã. Vou tentar baixar ainda hoje, vou ver se a RNP disponibiliza ainda hoje. Já disponibilizo também no YouTube, no meu canal lá no YouTube. E todos façam muito bom uso. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom trabalho a todos. Vinícius, de novo, muito obrigada. Abraço, Ana, abraço a todas e a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.